Por causa da falta de repasses de recursos do governo do estado, a Prefeitura de Ponte Nova decretou na última terça-feira situação de emergência financeira. Vários outros municípios aqui da região também estão passando por uma crise financeira e hoje eu vou conversar com o José Adalberto de Rezende, que é o secretário executivo da AMAP, que vai falar pra gente quais as medidas a associação tem adotado diante desta crise. Seja muito bem-vindo, Adalberto. Obrigada pela sua presença aqui hoje com a gente. Mais uma vez a gente agradece pelo espaço, pela oportunidade de estar falando um pouquinho do trabalho da gente e justificando as agruras que os administradores municipais, principalmente os pequenos municípios, vem passando. Não é um assunto de agora, né? A gente já vem falando, você já veio aqui várias outras vezes no Jornal Educar, inclusive, para a gente tocar nesse assunto, a questão da crise financeira que os municípios têm enfrentado, né, Adalberto? Faz um balanço para a gente, quais as medidas que hoje a AMAP tem tomado? São várias reuniões, encontros, a gente já fez várias coberturas em relação ao tema, como é que está a situação atual? Ela difere um pouco das outras vindas, é porque a maioria dos municípios menores sobrevivem do FPM, Fundo de Participação do Município, que ele é uma receita de imposto de renda pessoa física e pessoa jurídica e de IPI, Imposto dos Produtos Industrializados. Com a retração da economia, todos esses três itens caíram e, obviamente, os repasses, que é baseado no que o governo federal arrecada disto, uma parte do município e caiu porque a economia entrou em retração. Diferentemente disso, agora, é que o governo do estado não fez o dever de casa de cortar gastos desde lá do início, não no último ano, não fez, inchou a máquina e, por fim agora, no último ano, ele passou a não fazer o repasse constitucional de direito do município dos impostos que ele arrecada, que não é dele, ele arrecada. 75% do ICMS é do estado e 25% é do município. O estado é o ente arrecadador e distribuidor desses recursos por prefeitura. O IPVA também, 50% do IPVA é do estado e 50% do município. O estado é o arrecadador. Também ele não tem repassado. Então, em 17 anos de AMAP, eu nunca esperava que com o agravamento da crise, um ente federado, no caso o estado, partisse para um ponto de não fazer um repasse constitucional. É diferente de uma transferência voluntária, de uma emenda parlamentar, de doar uma ambulância. E pior do que isso tudo é a parcimônia com que a Justiça do Estado de Minas Gerais tratou o governador com isso. De imediato, se fosse um prefeito, havia um bloqueio imediato na conta da prefeitura. Então, assim, tratamentos diferentes para situações iguais. E agora, nessa realidade, então, quais medidas que a AMAP adotou? Vocês já estiveram em Brasília, inclusive na semana passada, nessa luta aí para reverter essa situação. Até agora, então, quais foram os pontos, né, que você destaca, que foram importantes nesse momento? A AMAP, desde meu primeiro ano lá, a gente sempre trabalhou em cima da vontade dos prefeitos. Então a AMAP, na pessoa do nosso presidente Gustavo, a gente convocou a Assembleia. Na Assembleia a gente ouviu todo mundo. Havia um consenso de que esse recurso que não estava sendo repassado pelo governo do estado estava fazendo muita falta, agravando uma situação de retração que a gente já havia conversado. Mas não se chegou num consenso em que ponto cortar. Por exemplo, teve prefeito que optou por cortar horas extras, teve prefeito que demitiu os cargos comissionados, teve prefeito que falou em cortar convênio com os entes do estado, EMATE, Polícia Civil, Polícia Militar. Então, teve outros que cortou totalmente o transporte de saúde para a capital ou para outros locais, mantendo apenas o serviço de hemodiálise e de oncologia. Mas assim, o que um falava, o outro falou assim, isso eu não vou fazer. O que o outro falava assim, isso aí não se aplica à minha realidade. Então, em não havendo consenso, a gente falou assim, olha, nós estamos aqui para ouvir e tomar medidas coletivas, mas em não havendo consenso, nós não podemos fazer com um faz, outro não faz. Ficou autonomia para que cada um decidisse em cima daquilo que impactasse menos, foi o que orientamos.
nós nos oferecemos para dar maior publicidade junto à comunidade. Quando a gente fala comunidade, é a população, é o servidor público, são os fornecedores da situação, por que havia chegado àquele ponto. Inclusive, através de informações da AMM, que calcula quais os valores que não estão sendo passados, a gente disponibilizou uma faixa para cada município colocar na sede das prefeituras, para que o cidadão que passasse por ali soubesse aonde que está o calo. E colocamos a nossa assessoria de comunicação, que é em comum com a assessoria de vocês aí também, para auxiliar o prefeito a fazer essas informações chegarem de uma forma não cansativa para a população. E eu me dispus também a ir discutir em Câmara ou junto ao sindicato de funcionários públicos da realidade que estava acontecendo, que não era só naquele município, mas era em todos. Então, já mas assim, são medidas regionais, né? Exato. Dos municípios. E a gente também, eu tenho visitado, até ontem eu já havia visitado 6 municípios a pedido do prefeito ou de alguma liderança para explicar o motivo. E a pergunta sempre, quando que vai acabar essa crise? A gente não sabe. Que a economia não reagiu, a gente sabe, o FPM tem vindo cada vez mais baixo. Mas se esse governo vai pagar agora em dezembro, também a gente não sabe. E a grande preocupação é que a partir de janeiro é um governo novo, diferente, que a gente não sabe se ele vai também manter o confisco ou se ele vai respeitar a Constituição no que diz respeito que ele é apenas arrecadador. Ele não é dono do recurso que o atual governo vem abocanhando das prefeituras. E você citou aí a AMM, a Associação Mineira de Municípios, já teve aí pedido de intervenção federal através da AMM, né? Teve também já encontro com a equipe de transição, justamente tentando aí acordos, e a AMAP tem participado também desses encontros? A gente foi a Brasília na semana passada e no domingo a gente encontrou com membros da equipe de transição, dizendo para eles quais eram os nossos anseios sobre o novo governo, falando da desgaste para o prefeito e a falta de atendimento, o impacto sobre o cidadão comum. E também demos algumas sugestões em que eles poderiam ajudar, no primeiro momento, os municípios de forma econômica, através de medidas coletivas, e que pudesse ajudar não só um município, mas vários municípios, através das associações microrregionais ou até dos consórcios públicos. A conversa foi muito boa, sabe? Deu para ver para eles assim uma vontade muito grande de acertar, mas embora eu ache eles ainda um pouco verde para a realidade política e econômica de Minas Gerais como um todo. Mas foi importante o primeiro contato, as sugestões nossas foram bem recebidas e a gente sabe que eles estão atentos aí na fase de transição e a partir do dia 2 a bola está com eles e a coisa não para porque chegou uma administração nova. As pessoas continuam adoecendo, as estradas estragando, as ruas asfaltadas buracando, não é? Então, esses problemas, a segurança precisa de novos investimentos, que a violência com o desemprego, tem alcançado índices nunca antes atingidos. Então, a situação está realmente crítica, né? O município de Ponte Nova decretou a situação de emergência financeira. Como é que você avalia isso, Adalberto? Pode ser uma alternativa momentânea? Você acha que pode ser uma forma de conseguir aí recursos nesse momento? Eu não vejo uma medida que vai obter eficácia no primeiro momento, mas de certa forma passa para a comunidade, voltando a dizer, né, que você forneceu um produto, você deixou de ter um serviço atendido, mas porque está numa fase anormal, atípica. Sim. Tá certo? E que quem quer acertar tem que estar ciente disso, né? Eu vendi gasolina, não estou recebendo, eu tenho que encomendar um outro tanque de gasolina. E a prefeitura sempre é o maior comprador no município, principalmente os pequenos, é o maior empregador, tá certo? E é o que tenta, de certa forma, apresentar as melhores soluções para a população, principalmente a mais carente. Inclusive também é a maior fonte pagadora, né, de funcionários. Exatamente. Servidores. Paralisar uma prefeitura, principalmente os recursos do Fundeb não estão sendo passados, se a prefeitura não tem recurso de outra fonte para pagar, o salário dos professores movimenta imensamente o comércio, a indústria dos municípios, setor de serviços. Então, paralisar um repasse desse, além de ser um crime, é uma medida que impacta sobre muita gente, não é só sobre a figura do prefeito. E vem final do ano, o comércio está numa expectativa muito grande do 13º, que 90% dos municípios não têm condição de pagar. Aqueles que têm condição de pagar é porque passam por uma situação totalmente diferenciada, não por
apenas por qualidade de gestão, é porque tem uma situação diferente acontecendo neste município. Porque eu acompanho a gestão, tem prefeitos e prefeitos. Nós estamos vivendo uma situação que mesmo aqueles que tinham uma boa nota, uma boa avaliação na gestão, hoje pode dizer que estão passando aperto. E a luta continua então, né, Adalberto? A AMAP continua aí nesse trabalho, juntando e unindo aí os municípios nessa luta para que esses recursos comecem a ser repassados aí para os municípios. A nossa saída a Brasília não trouxe de imediato nenhuma medida que possa contornar isso, mas trouxe esperança no seguinte: a gente, o movimento municipalista, quando apenas do bolo do FPM, que era de 22,5% para os municípios do Brasil inteiro, e os demais 77,5% era para Estado e a União abocanhando a maior parte, nós conseguimos, num primeiro momento, lá atrás, no governo Lula, 1% no mês de dezembro. 1% e 22,5% equivale a aproximadamente 5% de receita a mais no mês de dezembro, que é o mês em que se paga o 13º. Então, esse 1% ele representou muito para garantir, à época, o pagamento do 13º. Posteriormente, o movimento municipalista conseguiu, naqueles meses que o imposto de renda a restituição, há uma queda do FPM lá no mês de junho e julho. A gente, através de várias idas a Brasília, de marchas, a gente conseguiu mais 1% para o mês de julho, quando a receita cai. E recebemos agora, quer dizer, então era 22,5% do bolo, passou para 23,5% no primeiro momento, hoje 24,5%, e conseguimos a promessa do governo Temer, uma vez o Senado e a Câmara aprovando, 1% a mais desses 24,5% para o mês de setembro, que vai vigorar a partir de 2020. Então, são conquistas pequenas, mas tá certo? Que fazem diferença. Outro ponto que está, através de um decreto, vai haver um encontro de contas entre o que o município deve para a União e que a União deve para os municípios. No momento lá atrás, na época que em Ponte Nova do governo Zé Abdala, que os municípios eram os maiores devedores de previdência. Foram forçados a assinar um acordo, aqueles que não assinassem esse acordo, ele teria o FPM bloqueado, que inviabilizaria totalmente a administração. Então eles assinaram um endividamento que não teve um cálculo de acordo. Quem está devendo e tem que pagar, assinou de imediato. E então os municípios estão pagando uma previdência maior do que realmente deviam. E eles alegam que a União deve também para os municípios, de repasse do Fundef, que é o antigo Fundo de Desenvolvimento da Educação Fundamental. Então, está se propondo um encontro de contas para que o que um deve e o outro deve, obviamente um abate aqui, abate ali, quem deve mais vai pagar uma prestação para o outro. E o terceiro ponto também, que está em votação, que é muito importante, principalmente para as prefeituras pequenas, é uma reformulação na lei de licitação. A lei de licitação ela é muito antiga, tá certo? Ela veio para regularizar uma situação de compras públicas que eram muito mal gestadas, mas ela é uma lei de 96 que hoje muita coisa aconteceu, o limite era o mesmo de dispensa, que era 8 mil, hoje já modificou e tem muita coisa que pode ser melhorada, sabe? Principalmente no que tange a empresas ganhar uma licitação, uma baixa preço para ganhar, no outro dia já chega com aditivo para poder majorar preço, de forma que atrapalha muito o planejamento das administrações municipais. Isso então, realmente precisa ser revisto. Isso tem que olhar para os dois lados, não é só estar fazendo só para melhorar para a administração municipal, mas pode ajudar muito se os pleitos que a gente passou para eles forem aprovados. E que venham então mais conquistas, né? Muito obrigada pela sua presença aqui hoje com a gente e pelas informações, Adalberto. Eu agradeço, tá certo, é importante esse trabalho que a TV Educar vem fazendo, eu acho que é um compromisso com a verdade, né? Porque se chegar um representante do governo do estado aqui, ele vai falar que não deve, mas nós temos os números, ele tem que mostrar os números deles, tá? E mais uma vez reforçar que a AMAP faz política institucional, não política eleitoral. A gente está aqui defendendo o interesse dos municípios, que é onde que a barriga dói mais. Quando o município fracassa, o estado enfraquece e a União também. E quem paga é o cidadão comum. Isso aí, infelizmente. Muito obrigada, então, pelas informações, Adalberto, pela sua presença aqui sempre com a gente. Tá, beleza. Obrigada.